meus amores! Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo da classificação dos seres vivos. Vamos falar hoje sobre a divisão dos reinos em grupos menores. Então, a hierarquia de unidades básicas para a classificação, ela vai partir então da maior para a menor. Então, nós vamos ver reino, filo, classe, ordem, família, gênero, até chegarmos na espécie. A ciência que estuda a classificação dos seres vivos é a taxonomia. Espécie. Ela serve então de referência para o sistema de classificação. Corresponde ao grupo de indivíduos que podem acasalar e gerar descendentes férteis. Cada grupo ele se subdivide em grupos menores. Um mesmo reino ele pode conter vários filos. Cada filo contém várias classes, que contém várias ordens, que agrupam várias famílias, que abrangem vários gêneros e que vão incluir então várias espécies. Filo é a subdivisão do reino animal, em que são agrupados os seres mais aparentados entre si. Nos reinos vegetal e no reino fungi, nós vamos usar divisões em vez de filo. Então, vamos ver os principais filos do reino animal. Filo dos poríferos. Corpo apresenta pequenos furos ou aberturas, os poros. Exemplo, esponja. Selenterados. Apresentam células com filamentos urticantes, isto é, que queimam, como a medusa água-viva, anêmonas do mar e os corais. Plateumintos. Corpo achatado, parecendo folha ou fita. São os vermes achatados, como a planária e a solitária. Nemateumintos. Corpo alongado em forma de tubo. Extremidades afiladas, sem divisão em anéis. Exemplo, lombriga. Filo dos anelídeos. Corpo alongado, dividido em anéis, isto é, segmentado. Exemplos, minhoca e a sanguessuga. Filo dos moluscos, corpo mole, geralmente coberto com uma concha. Exemplos como caramujo, ostra, lesma e o mexilhão. Filo dos artrópodes, possuem patas articuladas e com exoesqueleto de quitina, como insetos, aranhas, caranguejos e os escorpiões. Filo dos equinodermos, possuem espinhos extremos na pele. Na fase adulta, a maioria apresenta simetria radiada, como a estrela do mar, ouriço e a bolacha do mar. Filo dos cordados, possuem um sistema nervoso dentro da coluna vertebral. São todos animais vertebrados. Esse filo ele reúne animais de muitas formas e tamanhos, divididos então em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Classe é a subdivisão do filo. O filo dos artrópodes, que acabamos de ver, por exemplo, engloba várias classes. Vamos citar apenas 2 delas. A classe dos insetos, seres vivos que apresentam 3 pares de patas, um par de antenas e um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, como então formigas, abelhas, borboletas. Os aracnídeos apresentam 4 pares de patas locomotoras e não têm antenas, como aranhas e os escorpiões. Ordem. Como a gente viu, as divisões, cada classe, elas vão incluir várias ordens. Por exemplo, a classe dos mamíferos está dividida em diversas ordens. Vamos ver algumas? Ordem dos carnívoros. Apresentam os dentes caninos bem desenvolvidos, como a onça, o cão, o gato, o leão e o urso.
Roedores. Têm os dentes incisivos que crescem continuamente, como o rato e a capivara. Os primatas apresentam um cérebro maior que os demais seres vivos e também podem pegar, segurar as coisas entre os dedos, como o macaco, o chimpanzé e os seres humanos. Mesmo sendo da mesma ordem, os animais podem ser diferentes uns dos outros. Apesar de serem carnívoros, ursos, gatos e cães, eles têm aspectos diferentes, por isso a ordem se divide em famílias. Família Ursidae, dos ursos, família Canidae, cães, lobos e raposas, família Felidae, gatos, leões, tigres e onças. Animais da mesma família podem ser diferentes entre si. Na família Canidae, por exemplo, existem o lobo, o coiote e a raposa vermelha. Na família Felidae, há o leão, o tigre, a onça e o gato do mato. Devido às diferenças, a família pode ser dividida em grupos menores, os gêneros. Exemplo, gênero na família Canidae. Gênero Canis, cão e lobo, gênero Vulpes, raposa vermelha. Espécie. O gênero, então, ele pode ser dividido em espécies. A onça pintada e o leão, por exemplo, eles são do gênero Panthera, mas são de espécies diferentes. Panthera onca, a onça, e Panthera leo, o leão. A espécie não apresenta subdivisões, sendo compostas de um único tipo, então, de animal. Como nós aprendemos na aula passada, o nome das espécies é sempre duplo. Primeiro nome chamado nome genérico, aquele do gênero que a gente acabou de ver. Escrito então com a primeira letra, a letra inicial, maiúscula. Já o segundo nome é o epiteto específico e permite a indicação das diferentes espécies existentes em um mesmo gênero. Nessa tabela, nós podemos ver um resumo daquilo que nós falamos na aula de hoje. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies, com alguns exemplos ali de seres vivos, como homem, pardal, lagartixa, barata e milho. Vamos dar o exemplo do homem? O homem, então, pertence ao reino animal, filo, cordado, classe, mamífero, ordem, primata, família, Hominidae, gênero Homo e espécie Homo sapiens. Então, queridos, para finalizar, homens e animais não são parentes. O cérebro humano ele é maior do que de todas as outras espécies, principalmente a área do pensamento, a área do raciocínio. Outros seres não são capazes de pensar. Nenhum animal consegue transformar as suas ideias em palavras ou mesmo escrevê-las. O homem é o único, então, na família Hominidae, o único do gênero Homo e, portanto, o único, então, da espécie Homo sapiens. Certinho, meus amados? Até nossa aula online. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, queridos.